partir do capítulo 9 do livro Gênesis de Moisés, iniciando a leitura a partir do versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho e embebedou, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber a ambos, seus irmãos, fora. Então, tomaram 6 Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor, lhe fizeram. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã por certo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por certo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Nosso último encontro, nós tivemos a oportunidade de refletir um pouco sobre a condição ativa, operante, que Noé empreendeu para a sua vida. Aquele que, durante todo o movimento proposto, foi alguém que, embora o nome fugir a repouso, é o repouso mais dinâmico da vida, porque é um repouso em trabalho contínuo. No primeiro momento, aquele trabalho é a construção da arca. No segundo momento, agora, fora da arca, uma opção por uma qualificação operante de alguém que agora trabalha a terra. Começou a ser lavrador. Não ter um papel, mas empreender uma condição íntima onde o trabalho, o cuidado da terra permitir colher o futuro. Lavrador, lavrador da terra. Alguém que trabalhou a terra e optou no elemento importantíssimo, cuja essência para nós retrata toda a obra da criação, como nós colocamos no emblema da vinha, como sendo aquele proposto pela espiritualidade para simbolizar o trabalho da criação. Dois bombos, como sendo aquela proposta da vinha e trabalho da criação. Então, assim, nós temos uma retomada e nós entendemos como a mensagem trazida há tanto tempo atrás, ela vinha nova de tempos em tempos, mostrando para nós como existe uma linha de continuidade em tudo aquilo que é a verdade. Ela se apresenta no momento de uma forma, aqui havia uma opção consciente de nós, que poderia ter plantado essas coisas, mas a opção foi pela vida. A espiritualidade que coordena, de alguma forma, o progresso e a evolução da humanidade, poderia ter lançado mão de outro símbolo para retratar a obra da criação. No entanto, retoma aquilo que já era um símbolo importante para a proposta dessa nova humanidade. E aqui nós temos a essencialidade da vida do vinho. Existe algum problema do vinho? Não. O vinho fala da essencialidade do ser e da sua correlação com o céu, que nós também já discutimos novamente. Definindo que essa essencialidade retrata tudo aquilo que o indivíduo trabalhou ao longo do tempo e consegue definir como a síntese do seu ser. No nosso sangue nós avaliamos quem somos, ou quem estamos dentro do estado evolutivo que nos cabe. O sangue fala da nossa condição de saúde, fala da nossa condição de salvação, quando nós entendemos saúde
como uma terminologia que nos remete ao estado de salvação do ser. Quando nós estudamos lá atrás que a saúde e a doença do indivíduo estavam vinculadas a uma questão de pureza do indivíduo. Então, o que era considerado um indivíduo puro? O indivíduo doente era alguém que tinha uma máscara, uma dificuldade da alma, e essa dificuldade da alma acabava por refletir-se na condição de vida do corpo. Nós teríamos então o ser pecante, entre aspas, manifestando a sua impureza através de sinais e sintomas, ou estado de adoecimento. E o nosso grande trabalho seria retomar no movimento consciente a libertação do ser, buscando essa saúde que se associa com a condição de salvação do ser. Sair do estado pecante para o estado de pureza espiritual. Certo? Essa é uma questão do entendimento das doenças na época passando por isso. E hoje em dia nós temos toda essa percepção mais profunda das raízes do adoecimento. E o vinho, portanto, seria um elemento que retrataria possibilidades. Possibilidades do quê? O que aconteceu? E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Beber do vinho. Essa é uma condição aceitável, liberada. No entanto, o beber do vinho, criando como consequência o embebedar-se, é que gera um estado de fragilização do ser. Nós aqui não estamos falando da dinâmica do dia a dia, da rotina. Como se Noé tivesse que provar o vinho, para que o vinho estava bom. Não é mais essa questão. Nós agora estamos falando das condições internas, dos valores que esse vinho poderia estar sendo atingido. Que vinho é esse que ele produziu e que vinho é esse que ele utiliza como alimento e pode gerar um estado de embriaguez? Quais seriam os valores do ser humano que, de alguma forma, revestidos em alimento pessoal, poderiam gerar esse estado? Na verdade, qualquer valor, uma vez focado exclusivamente, pode gerar uma limitação do ser e fazer com que ele acabe por se desnudar na intimidade da sua tenda. Quando há um mergulho em si mesmo no plano consciente, vamos buscar aqui resgatando outras imagens ou outros exemplos. Lázaro, que viveu um processo de iniciação, de mergulho profundo em si mesmo, tá? Viveu um estado de quase morte. Vamos situar assim. Mergulhado em si mesmo, estava ali, nu, desvestiu-se perante si próprio e permaneceu num estado, vamos até colocar de letargia, catalético, tá? Um estado de quase morte para o mundo, mergulhado em si mesmo. Esse seria o equivalente a um estado de embriaguez, onde esse torpor que o mergulho em si mesmo promove, desconecta a relação com o mundo que nos quer. Tá? Nós abrimos mão desse convívio e ficamos dentro da tenda. Mas no meio dessa tenda, no meio, vejam bem, essa palavra no meio é algo que acontece muitas vezes no Evangelho. A cura do hidrópico, vocês lembram dessa passagem? Vocês lembram? A cura do hidrópico? Não. Está em Lucas, como a gente mostrar isso aqui. Essa cura é uma cura interessante. E essa posição no meio acontece como uma posição necessária para que a cura aconteça. O homem que tinha a mão mirrada,
aqui, vejam bem, fica sugerido aqui para nós. Está em Lucas 14. Aconteceu no sábado, que entrando ele em uma casa, de um dos principais fariseus para comer, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos autores da lei e aos fariseus, dizendo: eles procuraram no sábado? Eles foram calados e tomando o curou e despediu e disse: qual será dentre vós que caindo no poço no dia de estado jumento ou boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar. Então nós vamos percebendo que sempre existe uma posição de foco. O foco que seria a correlação de estar no meio. Quem fica no meio acaba sendo a fonte para a qual conclui todas as atenções. Tá certo? Nessa exposição pessoal. Nesse momento, Noé embebedou-se e estava no meio da sua tenda. Ele optou por desnudar-se para vivenciar uma condição que a lei seria extremamente rica. Ver-se nu. Ver-se nu. Mas como fica para nós a possibilidade de nos vermos nus? Descobrir-se no meio das suas tendas. Descobrir-se, nós percebemos aqui que poderia ser entendido de outra forma. Descobrir-se seria só tirar roupa? Ou nós poderíamos entender esse descobrir-se como o autoconhecimento, que é o grande desafio da nossa existência? Descobrir-se. E quais seriam os valores que nós muitas vezes descobrimos? Descobrimos a nossa verdade, descobrimos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, descobrimos a nossa arrogância, a nossa prepotência, descobrimos também os nossos valores positivos. Não é que eu sou bonito? Não é que eu tenho determinada habilidade? E aí sim nós temos uma série de componentes que podem ser utilizados a nosso favor. Mas, sem dúvida, essa condição de descobrir-se, identificar-se como um ser em processo de crescimento, é algo que abre espaço a uma certa vulnerabilidade. Vocês concordam? E aqui Noé estava vulnerável a partir do trânsito. Nós poderíamos sair desse trânsito promovido pela droga, vinho, ou pelo trabalho ou refúgio a si mesmo, e buscar o outro tipo de trânsito, que seria aquele vivenciado a partir de meditações, de orações, de exercícios de projeção, ou até mesmo exercícios de uma casa espírita. Se já observaram como determinados ideias acabam trabalhando numa tônica muito repetitiva, fulano de tal são manifestos através deles espíritos suicidas. Nunca observaram isso? Já? Tá? Todo espírito que manifesta através de um determinado meio só chega chorando. É uma tristeza que não tem fim. Ou outros só manifestam espíritos extremamente arrogantes, extremamente prepotentes, e que têm uma lucidez na fala, uma capacidade de ludibriar e distorcer as coisas muito grandes, tônicas. Essas tônicas, que muitas vezes permanecem como um traço no trabalho mediúnico de alguém, falam desse transe que permite descobrir. Se a pessoa está empenhada no autoconhecimento, no mínimo ela deveria se perguntar: por que será que só se manifestam através de mim espíritos com esses conteúdos? É difícil responder? Não? Qual seria a resposta? Sintonia, né? Sintonia. Se existe essa sintonia, certamente aquilo que é dito para o espírito que está sendo dominado naquele momento seria algo a ser ouvido e ser metabolizado por mim também. Tá
processos, e é por isso que uma reunião mediúnica, ainda que os processos sejam anímicos, olha só, gente, que nós estamos falando aqui, ainda que os processos sejam puramente anímicos, eles merecem o nosso respeito, porque se o médium se colocar na posição de um aprendiz, certamente ele se beneficiará com aquilo que ele recebe do orientador ou do, no caso, né, do coordenador, do dirigente, ou do esclarecedor, os nomes dois são familiares, né? Aquele que está no papel de transmitir conteúdos para serem assimilados, metabolizados e transformados em vida. Porque só ouvir e ficar esclarecendo não resolve. O grande desafio é transformar esses elementos em vida. Então, o médium que faz esse movimento, sem dúvida, ele pode aproveitar o momento do transe para promover o seu crescimento. O Lázaro viveu a experiência de forma muito profunda e poderia ter permanecido naquele estado e não retomar a sua vida de relação com as pessoas. De que forma? Como nós abrimos mão do convívio com o mundo em torno de nós? Então, a opção pela morte física mesmo. Outros processos de total retirada da vida seria um processo de dissociação. O indivíduo fala, não, eu não sou desse mundo e opta por viver no mundialismo. Opta por viver no mundialismo. Esse mundialismo que pode ser um mundo feliz, ou um mundo autista, ou pode ser um outro tipo de mundo. Um mundo que é totalmente fora da realidade, que nos remete a um passado, e a pessoa vive como se estivesse no momento, criando uma dicotomia tal no estado de mente e corpo, porque a sua mente, as suas estruturas mais sutis não estão em interação com o corpo físico, com a persona que eu estou vivendo naquele momento. Então, seria um processo de adoecimento total, doença mental. Então, mundo de risco, doença mental em um estado totalmente desequilibrado, a própria morte física, ou ao contrário, nós podemos eleger outras posturas defensivas frente à vida. E nós vamos observar, ao longo da leitura, que isso aconteceu assim. Descobriu-se no meio de suas lendas. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber a ambos seus irmãos fortes. Esse versículo acaba sendo o grande risco da exposição pessoal. Muitas vezes, no nosso desejo profundo de crescimento, nós nos lançamos em experiências que podem ser muito enriquecedoras, mas que denunciam a nossa vulnerabilidade. E a denúncia, no sentido de tirar o nosso tapete, vem de fora ou vem de dentro? Muitas vezes nós projetamos toda a tirada do tapete, a retirada do tapete, como sendo atitudes exteriores, só componentes de fora, que trabalham a nossa desestabilização. Mas por que é que isso ou aquilo nos desestabiliza? Fulano me chamou de ladrão. Nunca mais converso com fulano, porque isso é um desrespeito. Como foi capaz de pensar algo nesse sentido sobre mim? E aí ficamos remoendo aquilo milhões de minutos, né? Refletindo sobre aquilo, gastando energia com aquilo. Foi desrespeito, foi isso, foi aquilo. Nós vamos dando nomes e vamos dando um valor àquela situação que, na verdade, poderia passar totalmente tranquilo se não tivesse ressonância interna. Fulano me falou que eu sou uma pessoa muito difícil de conviver. Por que isso me ofendeu? Por que isso me bateu de uma forma tão pesada? Será que existe um gancho interno que faz com que eu possa ser ladrão, mas eu sei que se der moleza,
eu não respondo por mim. Será que eu vou resistir? Pode ser só uma vulnerabilidade, pode ser só um desafio, mas pode ser ainda registros do nosso ontem, quando nós ainda estávamos nessa fase de atuação. Hoje, o meu compromisso e a minha relação é de respeito com tudo aquilo que é do outro. Mas, e ontem? Como que é isso? Como que é? Em relação às dificuldades de relacionamento que são tônicas do nosso desafio da eternidade, é convivermos de forma verdadeira, sincera, mas profunda. Como é a nossa relação, gente? Extremamente superficiais. Extremamente superficiais. Se hoje o nosso desafio é o descobrirmos, nós, ao nos descobrirmos, nos mostramos. E, de alguma forma, denunciamos. Por espelhamento, a realidade do outro, ao nos ver do outro. E nós, relações acabam sendo uma e mais desafiantes. E foi um desafio que aconteceu aqui. Então, deu conta de ver no beijo do pai? Então, e aqui nós retomamos aquela estrutura, né? Aquela estrutura. O mergulho do pai aconteceu no mais profundo do seu ser. Mergulhou em si mesmo, fez contato com seus jornalistas e retirou qualquer recurso que pudesse transformar a sua condição íntima. Uma vez manifesta essa condição íntima, quem foi o primeiro a perceber? Quem fazia parte desse piso do subconsciente. Bom, por que a pessoa chegou e viu no meio da terra a luz do pai? Fazia parte da estrutura, da estrutura desse inconsciente. Só que, nesse momento, ele lança a mão de um mecanismo de defesa. Qual que o pessoal fala que é a melhor defesa? Foi isso que só fez, não foi? Qual que foi uma parte? A denúncia. Ele criou uma denúncia. Ele denunciou a condição. Exatamente. Em função dessa postura da denúncia. E aí nós nos perguntamos, quantas vezes nós acabamos por denunciar as pessoas? Fulano é intratável, fulano é disciplinado, fulano mostra uma rigidez plena. Não são denúncias? Nós estamos denunciando as dificuldades do outro. No caso aqui ficou claro que Cão ficou de alguma forma mexido ao perceber a mulher do pai. Aquele que deveria manter toda a estrutura organizada estava vulnerável. E aí ele falou, bom, não dá para ser esse pai. Eu preciso dessa colocação. E foi lá e denunciou para as estruturas superiores. Para se enfrentar lá. E fez caber a ambos seus irmãos fora. Então, no meio desse foco, nós poderíamos dizer que nós estamos no mergulho mais profundo do nosso corpo. Vamos usar a terminologia, né? Naquele andar mais profundo do nosso ser. E é lá que nós identificamos a nossa agressividade, é lá que nós identificamos os nossos medos mais profundos. É lá que nós identificamos a nossa fragilidade. Como também é lá, nesse mergulho profundo, que nós identificamos uma série de componentes que foram vivenciados e que permanecem lá porque já não cabem dentro de uma vida junto à humanidade comum. Não é mais algo para ser vivido no coletivo. Então, viu. Não apenas soube ou teve informação. Viu.
a visão já foi trabalhada como um sentido importantíssimo, como uma referência de todo o processo de iniciação. Não é assim que acontece? Na iniciação de Paulo, a cegueira foi tratada através da retirada das escamas. Essas escamas permitiram um olhar novo, uma visão clara, a partir do toque renovador da energia de Ananias. Essa visão de cão foi uma visão que poderia ser extremamente reveladora. Mas as revelações que nos chegam, muitas vezes, são vistas por nós com tamanha dificuldade que nós tentamos desqualificá-las. Essa denúncia de Tom bate para nós como sendo uma tentativa de desqualificação do processo vivenciado por nós. Nós trouxemos, como sempre, uma fábula que nos pareceu muito a propósito. Oi? Pois não. Aquela palavra ali, ela está ou seja, quando você está no meio, você pode conectar tanto lado quanto consigo. Então, me deu a ideia de que ao mesmo tempo que era uma interpretação à profundeza, o indivíduo também não teria ainda naquele fundo uma outra via, que é porque se você só mergulha sem retorno, você não elabora. Isso aí é mais ou menos assim? Sem dúvida, porque a opção e a direção, ela é de foro íntimo, né? A direção é de foro íntimo. Cão fez uma escolha na direção da denúncia. Ele poderia ter feito uma escolha na direção da elaboração da nudez do pai. Que nudez é essa? Ou ao contrário, ter um comportamento respeitoso como foi o comportamento dos filhos, que não quiseram fazer contato com a nudez do pai. Não quiseram. Optaram por não fazer esse contato. Não nos pertence essa experiência. Essa experiência é de outro padrão, é outro componente que poderia ser trabalhado de outra forma, né? Aqui a cura de um jovem lunático. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, e saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o espírito toma, e de repente clama, e o despedaça para espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos suplirei? Trazei-me cá o teu filho. E quando via chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmaram da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Por que nós estamos assim buscando essa experiência do jovem lunático? De alguma forma, a condição do filho ou do jovem lunático aqui se assemelha à condição vivida no trânsito pelo próprio homem. Eles sim
se posicionou de forma totalmente contrária àquilo que seria esperado pelo patriarca. Está totalmente exposto na intimidade do seu templo. E não se aderia às expressões mais interiores do ser, mas sim ao ser crístico em nós, como foi no caso, a ação de Jesus junto ao lunático para ser a liberação daquilo que já não caberia mais na estrutura de vida do indivíduo consciente, ceder aos impulsos mais primitivos. Então é isso que nós estamos chamando. Convulsionar, que aqui seria ceder aos impulsos mais primitivos. Então, quer dizer, eu espumei de raiva. De alguma forma, equivale a uma convulsão promovida por uma atuação espiritual mais complexa. Aqui no caso do vinho, o trânsito foi de tal forma que houve uma verdadeira perda da crítica. Noé não tinha mais crítica sobre ele mesmo. Ele estava exposto de autocrítica. Lá onde? Na intimidade da sua tenda. Ele ainda estava resguardado na intimidade da sua tenda. Quem entrou na tenda ali foi dentro de uma condição de intimidade que lhe permitia esse livre trânsito, ao passo que o jovem lunático estava exposto diante da multidão. A diferença não é fácil aí, que a disposição mais certa. Mas vamos lá para a palavra, para ver o que ela nos sugere. Essa aqui eu nem conhecia, não sei se vocês conhecem. A cobra e a lima. Conhecem essa? Eu também não conhecia essa não. Já contém, tá? A cobra e a lima. Conta-se que uma cobra vivia vizinha de uma relojoaria. Um dia ela entrou na oficina atrás de alguma sobra, mas de comida ali nem cheiro. Nada encontrando para satisfazer a sua fome, e com o apetite redobrado, ao ver uma lima, se põe a roê-la. Interessante, né? Uma cobra roendo a lima. A lima então lhe diz: o que pretende fazer, pobre infeliz? Não vê que sou feita de aço? E que antes de me prejudicar, você está prejudicando a si mesma? Não percebe que não terás dente para usar e eu continuarei intacta, pois não conseguirás tirar de meu corpo o menor pedaço? A mim nada falta contratempo. Os únicos dentes que podem me afetar são os dentes do tempo. Essa história se endereça a vós, que só sabeis criticar, nada mais. A tudo e a todos mordeis, imprimindo a marca ultrajante de vossos dentes, mesmo sobre as obras-primas. Será que podeis roer essas linhas? Não se esqueçam, elas são de aço, bronze e diamante. E aí? E aí? Claro que ficou ou não ficou? Denunciou como elemento de crítica, né? Então a nossa reflexão hoje, em termos do autoconhecimento, o que nós estamos querendo quando nós estamos criticando? Vou deixar bem longe. O que nós queremos quando criticamos? Criticar. Hã? Está querendo ouvir a vista? É que ele vai quer contar? É daí? Então vamos colocar aqui, ó. Quem desdenha quer comprar. Está querendo o outro, aí desdenha, né?
Tipo assim, né? Muito mais, né? As uvas estão verdes, mais ou menos isso. As uvas estão verdes. Expor o outro ao ridículo, o que mais? Inveja. Transformar uma coisa de ferro no lixo. Uma coisa que uma transformação possível. Então você precisa uma coisa que pode transformar. Então a crítica pela não aceitação. Não aceitação. Que mais? Enganar-se a si mesmo. Imposição da vontade. Meu jeito que eu penso. Que mais? Inveja, exposição, ridículo. Inveja tentando diminuir a outra. Ai, gente. Será que tem isso? Não é que é mesmo? Quando fala assim, não estou como fulano, né? Exatamente. Muitas vezes, por detrás da crítica, além desses componentes que retratam o primeiro movimento, está um outro bem secundário que é estabelecer uma comparação, né? E na comparação, já que eu critico, já que eu diminuo o outro, o que acontece? Então o que ele fez? Ele denunciou para os irmãos que eram de ascendência superior a ele. Vocês estão achando que pai é do sonho? Olha o modelo de luz. Tá certo? Diminuiu o pai na tentativa de se projetar frente aos irmãos. De nivelar, né? Será? Nivelar, no meu nível. Dos irmãos? Já que estava bem baixo, ele queria para o mesmo dele. Ele pensava que podia, ou até mais. Isso era possível. Mas existe uma grande ordem, né? Uma ordem. Então, porque a gente faz a leitura do comportamento de Noé como um comportamento assim, revanchista, né? Vingou do irmão, do filho, né? Vingou do filho, colocou o filho numa condição de certo. Mas será que foi uma vingança ou foi um posicionamento no lugar preciso? Essa é a questão. Porque, gente, será que dá para nós deixarmos dentro da nossa realidade interna, avaliando que nós somos muitos em um só? E onde a gente se comporta como adolescente, é isso? Outros momentos como uma criança de 2, 3 anos. E nós temos o diálogo de físico, você fala assim, gente, quantos anos que tem? Quem, né? Porque às vezes o adulto regride e fica na mesma idade, mais novo, um pouquinho mais velho. Então não somos muitos de nós mesmos. E muitas vezes saem de nós comportamentos que retratam essas facetas da nossa intimidade. Nesse momento, a faceta da nossa intimidade cão que saiu queria outra posição. Mas esse anseio de roubar a cena, e aqui nós vamos colocar, roubar a cena, tá? Ou a condução da vida é algo que nós não podemos permitir. Vejam bem, o trânsito de Noé foi um trânsito temporário. Ele despertou. No 24, despertou Noé do seu vinho. Chega um momento que eles estavam escuros, mas quando Cristo vira e fala, sai para fora, ele acorda. E na hora que ele acorda, veja tudo que eu disse. Você não ajuda. E a ajuda vem. Aqueles desatar, né? Desatar e deixar eu ir, deixar de comer, né? Eles cuidavam, precisando de cuidar. Mas
a ação e a condução da vida, em termos de aceitação ou não das ajudas, isso é pessoal, intransferível. O que eu vou fazer com a ajuda que eu recebo, aí está bem. Eu posso simplesmente deixar as ajudas passarem pela minha vida sem aproveitar o máximo que elas tinham para trazer como mensagens libertadoras. E aqui nós temos a capacidade da visão. Nós já temos essa visão. Mas o que nós fazemos com a visão que temos ainda está muito aquém das possibilidades diretoras, porque nós ainda invertemos os papéis. Nós ainda queremos e estamos sujeitos a deixar que determinadas facetas do nosso ser assumam o comando das nossas vidas. E aí sim, nós entramos numa relojoaria e achamos que uma lima pode ser alimento. Achamos que uma lima pode ser alimento. E será que uma lima pode ser alimento? Pode? Não. Então, qual o comentário sobre isso? Os bens espirituais, eles são conquistas pessoais, intransferíveis, definitivas. Ninguém dá ou tira o valor do outro. É a primeira coisa que nós temos que aprender. Ninguém dá ou tira o valor do outro. Depois de não ter uma obra, mas a questão é por isso que ele falou que o único que poderia afetá-lo seria o tempo. Tá? O tempo. Então, o tempo sim. Mas por que é colocada a questão do tempo? Onde que a nossa evolução acontece? No tempo. No espaço-tempo, não é? Espaço-tempo. Se a evolução acontece no espaço-tempo, tudo aquilo que nós vivenciamos vai estar produzindo as ilusões, né? As ilusões onde está, onde não está. Será que se ilusou mesmo? Ou será que se utilizou? Será que destruiu a lima? Ou ela vai se prestar a outra função? Então, a questão é o tempo. E os elementos que possam vir junto com a experiência do tempo. Mas o que fica aqui para nós? Nós não podemos esquecer disso, que ninguém dá ou tira o valor do outro. Então, aquela beleza da gente, né? Você apronta, compra um vestido novo e fica esperando o elogio, né? O elogio veio? Não veio. E aí? Agride. O elogio que não veio. Frustra, agride, mas o quê? Não perde outras coisas. Porque nós transferimos para o outro o dar valor àquilo que eu considerei como um valor. O grande desafio é esse, né? O grande desafio é esse. É olhar no espelho e falar assim, nossa, ó. Aí a pessoa diz assim, onde você está na cabeça quando você comprou esse vestido? Não é? Achei lindo. E nem, isso sempre acontece, né? Gente, isso acontece. Porque o gosto é particular. O gosto é particular. Então cada um tem um senso estético diferente. Ainda tem isso, né? No desespero, gente. No desespero. Aí você força o elogio, né? Você não acha? E olha você ver. Não dá nem nada, né? Aí você fala, não, acabou, né? Aí acabou. Aí você fala, não vou mais também, não, né?
Não vou, onde eu ia, não vou mais. Pode ir sozinho, né? Pode ir. Ou então ele vai lá e troca o vestido, coloca um que tem nada a ver, a gente vai fazer giro, né? Então é isso. Então aqui nós estamos falando de uma coisa muito mais sutil, que seria a questão do valor que nós transferimos para o outro o direito de denunciar ou não. Tá? O direito de denunciar ou não. E nós muitas vezes acabamos colocando a nossa felicidade nesse aspecto. Vejam bem, é imprescindível e não esquecível. E quem fez por merecer, recolhe a felicidade de ver multiplicado tudo aquilo que conquistou. Você já viram como determinadas pessoas, tudo que põe é comidas, né, gente? Tudo vira riqueza, vira prosperidade e a coisa multiplica, é impressionante. Em termos do valor, da multiplicação. E aqui nós estamos falando do lado negativo da vida. Nós estamos falando dentro da condição do multiplicar ou burilar ou transformar em algo mais valoroso. Algumas pessoas conseguem esse caminho. Mas porque já fez por merecer. Aqui fez por merecer. Onde que está? Aqui. Fez. O lavrador fez por merecer. Quem não faz, não adquire o mérito. Só aquele que opera estabelece a condição do mérito, do retorno natural da vida. E isso não adianta você ficar perto de quem faz muito para poder criar aquele esquema de, vamos falar assim, de herança, tá? Esquema de herança. É pessoal e intransferível. O contágio positivo ele existe, ele estimula, mas só aquilo que é feito pelo indivíduo realmente passa a ser patrimônio pessoal. Você pode ficar olhando uma pessoa fazer algo, muito bem, tem aquela história de uma pessoa que tocava uma harpa divinamente. Aí, para buscar quem que era aquela pessoa que tocava a harpa divinamente, era um escravo. Um escravo. E durante as aulas que o filho lá do Senhor recebia, ficava aí prestando atenção e aprendendo com a experiência alheia. Tá? Olha só, então nós podemos aprender com a experiência alheia. E ali, na atenção, na observação, incorporou conceitos, mas aplicou os conceitos e conseguiu transformar os conceitos em ação. E produziu aquela melodia super harmoniosa. Tá? Então nós temos de passar por esse movimento. E é por isso que nós encontramos no livro dos Espíritos essa explicação. No plano espiritual nós regimentamos valores, mas consolidamos a evolução no mundo material. Porque sem a experiência, sem o fazer, tudo aquilo que nós sabemos não passa de teorização. Então nós podemos ter filosofias maravilhosas, teorias belíssimas. Faz assim. Mas se não tiver o laboratório para aplicar, não adianta. Porque à medida que nós aplicamos aquilo que é teoria, o que acontece? Surgem novas variáveis. Sim. Você uma pessoa faz isso, né? Você saber que encaixe de qual seria a aplicação dela. Uma pessoa faz muito bem consigo. Sim. Ele não faz muito bem consigo. E eu não vou conseguir fazer. Aí ela falou assim, há muitos anos eu faço esquerda, mas de 40 anos eu faço esquerda. Mas às vezes não é o modo dela fazer que dá o efeito que não desejado. Vai depender do estilete, do ouvido,
para aprender a tomar, né? Porque às vezes a vaca, o leite, né, que você usa, já não é um leite que, qual leite de vaca? Você está usando vaca, você não só cuidar, com muito ingrediente químico. Então já não exista não. Estamos de peso, né? Estamos de jeito. Então, vou falar com minha opinião, tá? Acho que não. Porque se nós fizermos um laboratório, foi feito um dia um encontro dos trabalhadores na União Espírita Unida. Eles deram um coraçãozinho e um pedacinho de fita vermelha. Então, nós podemos fazer um laboratório. Vocês duas, tá? Vocês duas, com o mesmo leite, tá? Mesmo leite, mesma massa. Então, vamos dividir. Partir o queijo no meio, tá? Os mesmos ingredientes. Certamente, o seu não ia ser igual dela. Não ia ser. Com certeza. 40 anos de plástico, gente. Ela já pega uma intimidade ali, e não tem como negar que vai ser diferente. Então, quando eu peguei isso, eu acho que não. Aí, no caso, essa experiência prática que foi definida, cada um ganhou um coraçãozinho e um pedacinho de papel, e um pedacinho de fita vermelha. Um pedacinho de fita vermelha que tinha um alfinetinho também. Tinha um alfinetinho também. E aí todo mundo ganhou isso para fazer o que quisesse com aquilo. Para fazer o que quiser. Foi tanta coisa diferente que apareceu. Foi tanta coisa diferente com os mesmos ingredientes, porque é um tom individual que é repassado dentro do patrimônio próprio. E pão de queijo, nessa vida, pode não ser a sua maior habilidade. E a dela é. E aí aquela história, não desiste não, você vai continuar. Fazendo para ti, 40 anos, você entendeu? A diferença, mas eu acho que não vai, talvez a diferença não, a diferença não seja alcançada. Sabe por quê? Não vou falar por quê, não comparar. Porque aí não vai ter mais 40 anos só de pão de queijo. Vai ter 100 anos de pão de queijo, 160 anos de pão de queijo, tá certo? Ela já aprimorou outras técnicas, e o pão de queijo dela vai dar um outro, porque aquele é o ponto de facilidade da pessoa. Agora, dá um texto para você corrigir, outro texto para ela corrigir. Qual vai ser o seu olhar? Qual vai ser o olhar? É o Deus de cada qual, é o que nos faz únicos. É o nosso melhor para a vida. E a gente aceitar o seguinte, então eu aprendi uma coisa, e isso eu acho ótimo. Quem faz bolo gostoso, você come e acha gostoso. Porque não vai querer fazer bolo igual, não. Você pode pegar até a receita, mas não vai sair. Não sai. Então eu falo assim, não, que bom. Porque aí você come essa orelha. E vai encontrar qual que é o seu dom. Porque a gente pode até aproximar algumas coisas, mas não é igual. Então é o que fazer de especial. O que fazer de especial na vida. Não é só tem a mesma tinta do cuidado, o mesmo pincel, a mesma tela, mas na graveza tudo aquilo ali. Não sai nada. Não sai nada. Os mesmíssimos ingredientes. E você olha, a pessoa fazendo e você fala assim, isso é simples demais. O movimento é só isso, né? É simples demais. A pessoa pega e passa aquela leveza, né? Rapidez, de repente, aquela coisa maravilhosa. Então, não é fácil. Então, como ingrediente e outros que usaram como recursos. Não tão bom quanto as pessoas que aí você falou. É o dom da pessoa, gente. Não se iluminando a cozinheira. A patroa mesmo, ela não traz não é que não. A energia que ela deposita ali. Nossa aula de ontem, né, Tava? Foi explicada, nós já falamos quem que vai encher o filtro, né? A história de quem vai encher o filtro.
Quem que vai encher o filtro? Quem conduziu do lado? E morrendo de raiva, falou assim, ninguém enche esse filtro? Só eu que encho esse filtro? Aí ele no ar da carrega. Ele vai falar a resposta, eu vi esse filtro. Aí a pessoa diz assim, aí ela confronta com, nossa gente, deu diarreia pessoal, o que será que foi? Aí viu o sinuco. Aí falou assim, nossa, eu tenho que encher essa área, acho que está precisando trocar a vela do filtro. Aí troca a vela do filtro, continua dando diarreia, falou assim, não, então não é. Então eu tenho que mudar o jeito como eu estou enchendo esse filtro. Eu tenho que encher esse filtro com mais tranquilidade, porque nós estamos a todo instante dando o nosso algo mais, que é aquilo que sai de nós, né? Aquilo que sai de nós, em termos de doação energética, o amor perfeito, aquele trabalho, a dedicação, o carinho. É a comida feita com todo o amor mesmo, né? A filha dela, ela vai fazer um monte de coisa, já sabia? Sabe depois que ele mostrou. Aí eu vou mal, não vai ficar, não vai ficar, não vai ficar bom. Ainda tem isso também, Isso também faz diferença. Quem que é o foco do nosso interesse para receber o benefício? Não adianta, porque nós temos as nossas preferências. Isso aí eu achei ótimo quando eu pedi isso com o padre Germano. Quando eu fui ver, quando ele fala isso, Padre Germano, memória do Padre Germano, ele faz uma prece pedindo a Deus perdão por ter as preferências dele. Só um minutinho, passa a frente. Do filtro. Porque é o seguinte, aquele que encontrou o filtro vazio, aquele tocou na vontade e no coração dele. Ele não tem carreteado agora, mas Jesus não tem para todos. Exatamente. Isso é evolutivo. Isso que é evolutivo, né? É o seguinte, olha, então porque eu não estou nem consciente, mas por que eu descobri que eu era vazio? Não, mas por que eu descobri que eu estava vazio? Será que é porque eu não estava consciente? Pois é, mas de repente eu descobri que ele estava vazio e aí eu vou ser. Esse é o momento do testemunho, gente. Esse é o momento do nosso testemunho, tá? Que a gente descobre que o filtro é vazio na hora que a gente tem sede. Olha só que bacana, quando está vazio. A gente põe água lá. Aí nós estamos na segunda milha. Aí nós estamos na segunda milha. Eu não estou com sede, mas quem bota água lá? Eu vou lá ver se tem água. Tem 2 dias que eu coloquei água. Em 2 dias que eu coloquei. Deve estar acabando. Deve estar acabando. E o povo acha que a água está lá eterna, né? Uma fonte contínua. Contínua, fonte natural, né? E que ninguém supriu, né? Ninguém supriu, ainda tem isso, né? Então o testemunho segunda milha já seria esse movimento oceano, né? Que já está na outra etapa, do antecipar-se, né? Essa seria a legítima caridade, né? Essa seria a legítima caridade. Antecipar-se e não como no momento do testemunho, porque o testemunho serve a gente a conceito. Testemunho é a gente a conceito. Tá? Porque você vai e não acha nada. E aí o que você vai fazer? Você vai xingar, vai esbravejar, vai colocar água daquele jeito, ou sai da rua e fala assim, deixa o povo estar com sede, desconfiado. Não é? Para ver se desconfia que a água não nasce de nada, que tem um monóculo da água quando for né? Só um minutinho. Essa hora que você está falando, eu estou pagando decorar, eu falando com você, aí você pode acreditar ou não, né, gente? Não é? Se quiser fazer mal feito, não vai conseguir mal feito. Já está na outra parte, né? Está na outra parte. E eles falam que todas as obras de arte que nós conhecemos são réplicas imperfeitas, né?
réplicas imperfeitas daquilo que existe no plano espiritual. Agora você imaginar do que eles estão tratados? Né? Réplicas imperfeitas. Eu estou pensando aqui que uma coisa que talvez eu possa usar de advogado. Quando eu vou fazer alguma coisa, né, eu tento usar eu dou uma letra de pessoas da casa, né? Eu sempre falo o seguinte, que a casa não é algo importante, né? Eu penso assim, tá bom, né? E as pessoas, por ter ouvido falar, sai de graça, porque de graça, né? Não há. Você às vezes pode falar de luz, água, pessoas diferentes. Então eu não falo, terceira situação, não entende, errado, assim, fácil. Então você deve ter cuidado, porque se você pode ajudar, né? Para que essa casa continue, né? Limpa, alagada e tudo. Porque é difícil dar a oração de todos, né? Principalmente mais fortes, né? Nós nunca fizemos depois de 3 anos que eu andava dentro do conteúdo. Não é verdade, tá? Ele me deixou que eu está embora. Não, agora eu sou mais flexível nessas conduções, tá? Mas ele nem esse comentário me deixava. Mas é uma forma de condução. Não, mas até para ele entender, né, como que é. Porque se é um processo de conscientização, ele leria nesse comentário um pedido subliminar. E aí a gente tinha essa dificuldade, né, de achar que poderia gerar um posicionamento de constrangimento das pessoas. Quando, depois de 3 anos, ele deixou, né? É muito diferente, né? A pessoa tem que despertar, buscar por ela própria, definir que é a consciência, mas não doação legítima. Então, é uma doação legítima. Mas muitas vezes o que acontece? Pelo constrangimento, pelas circunstâncias, muitas vezes as pessoas são, porque em muitos casos espíritos têm isso como uma rotina. Então vamos usar isso, gente. Então, olha, nós vamos ter um almoço, você vai tentar dinheiro, os colaboradores eram todos sem recursos, se não fizesse isso, como que ia pagar? Ia cortar. Então, tem que fazer um almoço para poder cumprir as obrigações básicas da casa. Aqui, a trajetória foi um pouco diferente, porque as pessoas foram mais conscientes e se posicionaram de uma forma mais espontânea para elevar esses recursos de manutenção básicos. Mas em muitos casos precisam disso. Aí você vê o seguinte, os 15 minutos finais são todos destinados a avisos. O que são os avisos? Ó, vai ter festival de sorvete, vai ter não sei o que de torta, não é isso? E aí a macarronada, não sei, pra quê? Pra quê? Não, mas gente, pra quê? Eles estão falando, eu não estou criticando não. E eles estão fazendo isso pra quê? Pra manter a casa, gente. Pra manter a casa. Ó, outra coisa, ele organizou. Isso eu posso falar que ele organizou. Ele organizou quando nós fomos no centro de um trabalho e nós chegamos lá e tinha uma lanchonete do lado que era onde as pessoas pagavam, assim, porque aqui está o salão e a lanchonete do carro e as pessoas iam lá, lanchavam, pagavam, só que esse centro de dinheiro, ele está passando mal de ver aquilo, né? Está passando mal de ver aquilo, porque tudo fora do preço de passo. Mas como que aquela casa vai sobreviver? Eles estavam contemporizando nesse sentido, sabe, Beth? De perceber que as casas são diferentes. Agora, a dificuldade é para não canalizar o recurso material dentro de uma casa que, por excelência, deveria veicular valores espirituais. E às vezes as pessoas ficam tão preocupadas na manutenção da casa, em construir a casa, e ampliar aqui, ampliar ali, que perde um pouco o foco que seria o valor espiritual. Então o respeito dele a gente entende,
que passava por ali. Então, que aqui você já nunca viu uma risca. Você já viu? Nunca teve uma risca. Nunca teve nada disso, porque era uma tentativa que ele tinha de deixar o foco nas questões espirituais. E, pela condição, pelo carisma, eles vão colocar até no magnetismo dele, nunca precisou. Nunca precisou. Agora a gente não sabe se ele vai conseguir por quanto tempo. Não é mesmo? Por quanto tempo que esse fluxo, que para ele era natural, era legítimo e era o melhor, para ele foi melhor. Nós vamos sustentar nessa via de trabalho. Agora, se aqui funciona, não significa que em outro lugar vai funcionar. E é isso que eu estou falando. Porque na hora que eu falei que passou mal de ver, passou mal mesmo, tá? De pôr, que é isso? E nós, hoje, eu falei, então super engraçado, uma propaganda aí de um evento, comprei de inscrição, falei, quando que isso aconteceu aqui? Foi meu comentário no início, eu acho que ia terminar. Quando que isso aconteceu aqui? Porque não deixava. Vocês sabem disso. E não deixava mesmo, eu falava, não. Eu acho que não está certo, não está correto, então... Era correto, com certeza de tal. Finalmente nessa nova, que hoje vive muito bonito, banalizou muito isso. Então eu acho que como discernimento da nossa, nós temos que também separar bem as coisas, eu acho muito bom. Exatamente. E na verdade, nós sabemos, né, Beth, que tem um grupo de pessoas que não tem mesmo. Eles chegam lá em silêncio, e que estão lá, que se eles puderam espontaneamente, e que vão lá e falam, não está na hora da minha substituição, para fazer. É uma bobagem, vem lá, e que é o que não tem. Tudo faz favor, e que é fácil, né? Eu estava falando mais, lembrando o caso que eu fiz com o Fedete, o centro dele lá, né? Ele tinha um centro bem simplesinho, pobrezinho na casa dele. O pessoal tinha uma coisa de reformar o centro. E ele não concordava, ele não fazia uma direção, mas ele ofereceu, vamos dizer, vai reformar o centro, vamos ficar, vai ver o segundo andar, sair de São Velho, pintar o centro, reformar. Quando o Francisco José voltou, ele melhorou, e chegou e nossa, acabaram com isso. Porque isso é muito importante, porque mostra a gente o valor espiritual. Eu tenho claro que a gente tem que, a gente não pode radicalizar. Exatamente. A gente pode ter o mesmo sentido. O valor espiritual acima do bem material. A gente valoriza muito o que a gente vê, né? E esquece que existe valor que a gente não percebe que são pessoas. Entendi. Então, são desafios, né, gente? São desafios. E coisas assim que eu pessoalmente nunca vi como problema, mas que dentro das origens da casa, eu pessoalmente não vejo como problema nenhum, por conta da minha experiência de uma casa que funcionava de outra forma. Mas que eu sei que é a mania de condição que foi a tônica, né, da trajetória do grupo humano, né? No grupo humano, sim. É diferente. Mas o importante é a gente não definir que aqui é o certo. E lá tudo errado. Não, lá precisa ser assim. Se não for assim, não vai acontecer. E na verdade, essa experiência é um lugar que a gente vai aluguel caríssimo. Comprando mal jamais. Doação de mal jamais. Como que vão pagar o aluguel? Na verdade, todo mundo deixava para lanchar na lanchonete do centro, que era uma fórmula. Porque também não podia ficar doando todo dia, porque ninguém aguenta. Trabalhadores, pessoas que estavam na luta do dia a dia. Então iam lá e faziam o seguinte, segurava a fome até chegar no centro. Então vamos colocar assim, né? Segurava a fome até chegar no centro e iam lá no centro, deixando dinheiro lá. E como que era o lanche? Cada dia o lanche era de um. Então, olha só. Cada dia o lanche é de um. Então, o que eu olhar, a gente tem um estoque de frango. Então, quer dizer, quem que era o responsável do lanche do dia já tinha feito a sua doação.
que era a torta de frango e o suco não sei do que. Então, no outro dia, era assim, então foi o caminho que eles encontraram, né? E porque senão você taxa. Para frequentar, você tem que contribuir, sei lá, com X. Não, é complica demais, né? É feliz achar lá e pronto, né? E vai vivendo. Que coisa, hein? É a Lima, né? Que nós já estamos tentando não ficar lutando com a Lima lá, querendo tirar o meio da Lima. Gente, aquele conquistou efetivamente os valores, vejam bem, é o homem que conseguiu ter os seus tesouros no céu. É assim que é a visão, tá? Então, quais os dons? A criatividade, expressão, lucidez, compaixão, liberdade, naturalidade, alegria, desapego. Essa listagem fala do quanto cada um é um. Se cada um é um, nós não precisamos esperar que o dom de conquista da alegria vai manifestar desapego. Não vai manifestar desapego. De fulano, nós vamos encontrar alegria. Tá? E se nós quisermos insistir que daí sai desapego, nós estamos em um processo contrário à evolução natural, porque cada um dá daquilo que tem, daquilo que construiu. Vejam bem, como ele entende o remédio, a questão da cobra. Muitas pessoas acreditam que podem desabonar a vida de outro. Então aqui nós poderíamos estar desabonando, desses exemplos, a condição do amor, não poderíamos? Desabonar. Mas nós podemos desabonar? Você sustentou, gente, nesse modelo, durante quantos anos? Se a gente tivesse aqui, não sei, isso aconteceu. Aqui deu certo, né? Então isso é o respeito à condição da pessoa, sem desabonar a vida do outro. E vejam bem, como que a gente desabona? Caluniando, difamando, com afirmações falsas e desonrosas a seu respeito. O toque da alegria está lascando, né, gente? Então nós podemos trabalhar assim, dessa maneira, tá? Desonrando. Foi o que São fez na denúncia. Ele desonrou o pai, né? Está bêbado e nu. Desonrou o pai. Por que a gente faz isso? Aí sai dentro do que foi colocado. Não encontrando para satisfazer a sua fome e com o apetite redobrado, ao ver uma lima se põe a moeira, esquecem-se, perdem a crítica, que existem homens aço, bronze e diamante. Que os bens dessas pessoas são bens imortais, que elas já têm conquista. E que não adianta você tentar agredir, minar a vida da pessoa, que já é. Aquilo é fácil. Isso é conquista. Você pode tentar de alguma forma manchar ou desmerecer a imagem da pessoa, mas isso é perda de tempo. É ficar lendo Lima. O prejuízo é pessoal. Então nós temos de falar o seguinte: aqueles que estão criticando, o que eles almejam? Que os outros os aceitem e, sem querer, acabam por permitir que todo mundo interfira em sua vida. Então o que eles fazem? Julgam, criticam e censuram, potencializando o sofrimento, o autoencosto, por se sentirem absolutos e incomparáveis. No fundo, todo superior se sente inferior e, consequentemente, recrimina os outros para chamar a atenção sobre si mesmo. Então, quer dizer, é aquela história. Nós diminuímos o máximo o outro para ver se, ao diminuirmos o outro, nós, de alguma forma, nos projetamos na vida. E esse é um equívoco, tá? Porque o que acontece? No fundo, a pessoa, ela quer se posicionar numa posição superior, mas no fundo ela se sente inferior. Se ela precisa denegrir o outro, diminuir o outro, é porque
No fundo dessa pessoa que tenta ser superior, ela tem uma dificuldade enorme que passa por um complexo de inferioridade. Então todo mundo que tem o tal, entre aspas, complexo de superioridade, no fundo, tem uma impressão de inferioridade em si mesmo. E nós poderíamos dizer o seguinte, que esse estado desse complexo de superioridade indica uma vaidade excessiva. Porque eu sou, né? Eu sou. Uma vaidade excessiva. Mas que, muitas vezes, é o elemento que faz com que o componente que poderia projetar puxe o indivíduo para baixo. E ainda comenta que existem pessoas que funcionam como se fossem rebanhos. A questão da multidão, né? Vão em banho, né? Rebanho. Pessoas dentro de uma zona. Como que o umbral é estruturado? Em rebanhos, né? A gente poderia dizer isso? Em rebanhos. Aqui não tem nada de pejorativo. É a imagem que eu estou estabelecer. Rebanhos de quê? Espécie de rebanhos ou massa inconsciente. É o coletivo. É o inconsciente coletivo daquele rebanho, tá? Então, aqueles que se reúnem por medo, aqueles que se reúnem porque estão realmente dentro da sintonia, os que estão na vida, operários, empresários, religiosos, cientistas, aqueles que trabalham com discriminação social. Então nós temos rebanhos que acabam se ajustando e só se sentem bem dentro daquele núcleo e não conseguem interagir. Enquanto nós estivermos vivendo nesse padrão de massa e de multidão, sem apropriarmos a nossa nudez, seu grande é importante. Nós não vamos saber quem nós somos. E vamos viver um rebanho a toque de caixa elevado. Então você fala assim, eu posso falar o seguinte, não, porque a postura do médico é sempre nesse sentido. Estou vivendo como rebanho. O rebanho. Né? Então aí a pessoa diz o seguinte, não, dentro da minha realidade profissional, isso não existe. Então nós já partimos de pressupostos que definem uma conduta, mas que precisa ser avaliada e vivenciada a partir do filtro dos valores pessoais. E aqui nós estamos falando de tudo aquilo que é projetivo, tudo aquilo que promove a evolução. Não estamos aqui falando nada que seja contrário às regras vigentes. Não é essa questão revolucionária. Tá? Porque aí nós temos que ficar assim hipóteses, né? Vai tomar curso? Por que você vai tomar curso? Eu não sei como é. Você queria que eu tivesse feito? Aqui é assim que funciona, a lei daqui é assim. Então esse ajuste dentro da ordem, ainda que essa ordem não seja a ordem que a gente concorda. É que nem o Daciano que é certo, não difícil para nós. Nós temos que a gente vive, tem que dar certo que a gente pega. Então uma série de desafios, mas que nós vamos filtrar. Aí de repente o seguinte, eu vou dar uma série de certo, mas existe outra forma de eu dar uma série que é certo? Existe. Eu acho que eu posso ser mais efetivo, então, fazendo um plano de doações, assim, em determinado projeto e acompanhar o projeto. Porque se não acompanha, aí a pessoa está querendo ficar fora. Mas se eu me comprometo a ser responsável por aquele projeto, ela tem que me acompanhar. Porque a gente tem visto o que está acontecendo na realidade. Pessoas que até conseguem ter uma condição generosa, teoricamente espetacular, mas que, por falta de acompanhamento, não vê os frutos daquilo que foi a sua graduação. E os desafios acontecendo. Porque a imagem da restância não foi nada, não. Isso que você acha que foi feito, que aconteceu só no projeto, não existe. A pessoa, mas como não existe? Mas acompanhou? É que nem a história do papel da família. Pai e a mãe viram e falam, né? Orar de estudar todos os dias de 2 às 4. Tem que chegar da escola, almoça, descansa um pouquinho, de 2 às 4 tem que estudar. Uma regra. Implementou uma ética dentro daquela família. Se não acompanhar para que o padrão ético seja cumprido,
Só o fato de ter falado que a regra é aquela é o bastante? Não é. Então, nós somos responsáveis dentro do nosso plano de ação o tempo todo. Porque chega a hora que você desperta. E na hora que você desperta, você está com consigo dele. E nós não vamos ficar nesse padrão de competência e dessa superioridade. Isso não existe. Bom, essa história se endereça a vós, que só sabeis criticar nada mais. Essa história se dirige a vós, que só sabeis criticar e nada mais. Então vejam bem, depreciam os bens conquistados pelos que não são escravos da opinião pública, pelos que sabem distinguir aquilo que lhes é útil daquilo que não lhes serve, pelos que dirigem seu comportamento conforme julgam correto, porque desenvolveram um senso crítico, o discernir ético, propriedade de uma individualidade universal. Hoje em dia eu trabalhava todo, né? Mas assim, depois aqueles que já adquiriram, interessante, viu? Oi? A posição de certificado parece ser ótima. Ah, certificado? Precisava de tirar um bom aproveitamento. A condição de certificado parece ótima. Fica aí a ideia, né? Fica aí a ideia. Tem aqui só uma sugestão de comportamento, tá? Tem uma sugestão que eu não falei, você vê isso aqui. Diante da crítica mordaz, precisamos deixar a chuva do silêncio apagar o incêndio da maledicência, provocado pela incompreensão e intolerância de muitas criaturas desavisadas. Então, diante da crítica, gente, ó. Chuva do silêncio. Como é que é? Por exemplo, eu faço relógio na América, só, mas na crítica, como é que é? Como é que eu fiz isso? Não, mas isso tá péssimo. Se você sai do seu rebanho e fica na crítica, você fez uma opção extremamente equivocada. Não quero que eu entenda mais, mas fico... Mas se você ficar só na crítica, aí você não está fazendo uma boa escolha. Porque aí você está fazendo o que cão quer. Tá? Uma questão, gente, vejam bem, é porque a gente, aqui é a crítica negativa, tá? E tem só o projeto de denunciar para diminuir o outro para se projetar pessoalmente. Essa é a crítica que nós estamos falando. Fulano ele fez demais, fulano não caminha, só fica nesses marasmos de vida. Coisas, qualquer coisa. A gente pode pegar como tônica para poder censurar o outro. É a censura mesmo. É essa crítica depreciativa, tá? Depreciativa. Que, em geral, fala de forma indireta daquilo que eu tenho como valor. Mas é uma tentativa de se valorizar. Uma tentativa de se valorizar. Começou daquela forma, né? Ninguém pode valorizar ou desvalorizar o outro, né? Porque o valor é inerente ao ser. Tá?